Olá, sou Edson Morbach. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a microscopia de campo escuro, onde com uma gota de sangue nós analisamos o sangue do paciente no microscópio e nós vemos as alterações que há então nesse sangue. E eu trouxe aqui também alguns casos clínicos para nós estudarmos. A paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, é muito estressado, ansioso, tabagista, e apresenta como queixas, náuseas, flatulências, má digestão, insônia. Esse paciente tem a pressão arterial normal, todos os exames de laboratoriais normais, haja visto que ele já havia passado também pelo médico cardiologista e todos os exames bioquímicos estavam normais. Vamos ver então a situação do sangue desse paciente. Nessa primeira foto, que foi a primeira consulta do paciente, nós, ao analisarmos essa foto, nós vamos ver que as células estão todas aglutinadas, todas juntas, né? E há uma intoxicação no sangue desse paciente. Ao fazer uma análise, nós então descobrimos que esse paciente precisava de um tratamento, e ao fazer o tratamento após 60 dias com antioxidantes, com fitoterápicos, nós temos esse resultado. A diferença então da primeira consulta para a segunda consulta desse paciente. O segundo caso, nós temos de uma pessoa do sexo feminino, 41 anos de idade, fumante, ex-usuário de droga, cirrose hepática, trombose no baço, muita fraqueza, falta de apetite, dores abdominais e inchaço abdominal, e ascite, que é a barriga d'água. E ao analisarmos então o sangue dessa paciente, nós podemos analisar aqui esse talo fibroso, ou seja, demonstrando uma grande quantidade de toxinas no sangue dessa paciente. As células então todas aglutinadas, todas juntas, as hemácias numa cor escura, mostrando o grau de toxicidade do sangue dessa paciente. Após então 120 dias de tratamento, essa é a condição que se encontra o sangue dessa paciente. Muita diferença do primeiro análise. Hoje a paciente já diminuiu então o tamanho do abdômen, a paciente está comendo, a paciente está andando e está fazendo o seu trabalho normalmente. O terceiro caso, também do sexo feminino, 53 anos, câncer no útero, fez esterectomia, retirada do útero, sintomas, dores no corpo, falta de ar, perda de peso, inapetência, queda de cabelo devido ao tratamento quimioterápico. Vamos analisar então o sangue desta paciente. Nós podemos ver primeiro a ausência de hemácias, né? Nesse campo aqui, nós temos como se fosse fios de telhas de aranha, que nós chamamos de fibrinas. E essas fibrinas, elas impedem a oxigenação do sangue. As células, elas levam oxigênio para os tecidos, as células. E nessas condições aqui, dificulta as células de levar o oxigênio para os tecidos, além de estar aglutinado também as células. Essa paciente, ela estava muito debilitada, e após 90 dias de tratamento, nós já temos outro diagnóstico dessa paciente. A paciente hoje continua ainda fazendo o seu tratamento com oncologista, mas continua também fazendo o tratamento com os remédios naturais, antioxidantes, nutracêuticos e fitoterápicos, então foram receitados para esta paciente. O quarto caso, nós temos também um paciente do sexo masculino, 62 anos, com um caso de câncer de próstata. Esse paciente também nos procurou, né, para fazer o tratamento, também com formação excessiva de fibrinas, induzindo a má circulação, oxidando o sangue do paciente, causando um aumento de radicais livres no sangue, acúmulo de toxemia, condutividade elevada, ou seja, pH ácido. Quando você consegue alcalinizar o sangue, eliminar as impurezas do mesmo, o câncer não sobrevive
um sangue ácido, a um sangue básico. Né? Lembrando que o câncer só sobrevive, só se desenvolve no sangue ácido. Se o sangue for alcalino, não há como essas células então terem um aumento dessas células cancerígenas no nosso corpo. Então aqui nós vamos ver então a primeira imagem desse caso desse senhor. Aqui nós vamos ver o excesso de fibrinas. Também nesses campos há uma falta de concentração, ou seja, falta de hemácias também, né, no sangue desse paciente. As hemácias aqui, elas estão todas aglutinadas, todas juntas, né? E após então fazer o tratamento com os antioxidantes, com os depurativos do sangue, com os fitoterápicos, o paciente hoje se encontra já nesse estado. É totalmente diferente então o quadro clínico desse paciente. O paciente continua em tratamento, né? Vamos daqui mais uns 60 dias novamente renovar e fazer um novo exame para ver a situação desse paciente. O quinto caso clínico, nós temos uma paciente com hipotireoidismo e varizes nos membros inferiores. Essa paciente sentia muitas dores nas pernas, sensação de peso, inchaço. Essa paciente estava com indicação para cirurgias de varizes. Vamos ver então as fotos dessa paciente. Novamente vamos ver aqui um quadro de toxemia, ou seja, toxicidade no sangue, onde as hemácias estão todas aglutinadas, né? Todas juntas, e dificultando então a circulação sanguínea dessa paciente. Essa paciente reagiu muito rápido ao tratamento. Após 60 dias com antioxidantes, com fitoterápicos, olha como está hoje o sangue dessa paciente após 60 dias de tratamento. A paciente ficou 100% curada e não precisou fazer a cirurgia de varizes. E hoje também ela não sente mais nenhum dos sintomas que sentia antes. Por que o método de microscopia ele é eficaz? Primeiro porque esse atendimento ele é simples, é rápido, porque com uma gota de sangue nós levamos então o microscópio e ali já analisamos como está então a situação do sangue. Para nos dar um entendimento melhor do que estamos falando, o sangue é o terreno biológico onde as células elas estão. E se o sangue não estiver limpo, as nossas células vão estar em um ambiente sujo, né? E quando você limpa o sangue, as células voltam novamente a circular e voltam a trazer novamente o oxigênio aos tecidos, trazendo vida novamente aos tecidos. Um sangue sujo não há vida, sangue limpo é vida. Então, por isso a importância de fazer esse exame. Lembrando que toda a carga tóxica dos dejetos celulares que o corpo produz é o que é armazenado nesse sangue. Ao fazer a limpeza do sangue, isso nos dá uma segurança de que todos os órgãos vão voltar novamente a ter saúde.